paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 2, verso de número 17 ao verso de número 29, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz as Sagradas Escrituras: os judeus são inexcusáveis, a verdadeira circuncisão. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não deve adulterar, adúlteras. Tu que abominas aos ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que é por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará. Porventura a ti, que pela letra e a circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a quem é exteriormente na carne, mas o judeu o que é no interior, e a circuncisão a que é de coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Vejamos, amados, que no livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai exortar a igreja e aos fariseus e a todos aqueles que são obedientes a Deus, tanto aqueles que diziam ser obedientes à palavra, mas na verdade não eram. Vamos ver a palavra do Senhor, como acontecia naquele tempo e por que o apóstolo Paulo estava exortando aqueles que guardavam a lei, porém eles não praticavam. Ensinavam os outros a verdade, mas eles mesmos não guardavam as leis do Senhor e pecavam. Vejamos o porquê. A culpa dos judeus. Depois de 1500 anos de superioridade espiritual, os judeus não acharam fácil aceitar as palavras de Paulo. Eles eram iguais aos gentios, igualmente culpados diante de Deus, mesmo tendo a lei especial que Deus lhe deu, se mostraram desobedientes. Paulo descreve a autojustiça dos judeus, certamente a mesma confiança que ele tinha anteriormente quando era um fariseu. O apóstolo Paulo era um fariseu. Veja os pontos que o fariseu se gloriava após receber as leis de Moisés. Eles teram conhecimento a mais que os gentios, por ter um sobrenome judeu, por repousar na lei, gloriava-se em Deus, conhece a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes. Compare no capítulo de número 2, versos de número 3, do livro de Romanos. É instruído na lei, considerava-se guia dos cegos, luz aos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, e tem a sabedoria e a verdade na lei. Os judeus receberam e até ensinaram os princípios da lei. O problema foi de não praticar o que pregavam. Será que cometemos o mesmo erro? Ensinamos os outros que devem respeitar a palavra de Deus, mas somos de fato obedientes à palavra do Senhor? Paulo mostrou a culpa dos judeus que pregavam que não deve furtar, mas furtavam, condenavam o adultério, mas praticavam, abominavam os ídolos, mas eles roubavam os templos deles. A proibição, a gente encontra isso, amados, no livro de Deuteronômio, capítulo número 7, verso 25 a 26. A citação é em Josué, capítulo 6, verso 18. E a consequência da desobediência de Acã em Josué 7. O judeu carnal versus judeu espiritual. Paulo define a diferença entre o judeu carnal e o judeu espiritual.
Ele amplia o argumento de Jesus sobre a necessidade de agir como o povo de Deus, enquanto os judeus geralmente confiavam muito na sua posição como os descendentes de Abraão. João capítulo 8, verso 33. A verdadeira descendência é determinada pela atitude e a conduta espiritual. João capítulo 8, verso 39 a 40 e verso 47. A circuncisão é a marca de distinção do judeu. Teria valor somente acompanhada por obediência perfeita à lei. O gentio que guarda a lei seria igual ao judeu, até capaz de julgar um judeu desobediente. O verdadeiro judeu não é aquele que fez a circuncisão da carne, e sim aquele que fez a circuncisão do coração. Observe, amados irmãos, os pontos que iremos observar entre o judeu verdadeiro e o judeu falso. Os pontos do judeu verdadeiro são: um judeu interiormente circunciso do coração. Ele tem Espírito de Deus em sua vida. O louvor que ele canta, que ele oferece para Deus, procede do Senhor. Diferente do judeu falso, que é um judeu exteriormente incircunciso. É circunciso apenas da carne. Ele tem letra, mas não tem espírito. Tem um louvor, mas não procede de Deus, procede dos homens. Por isso, amados irmãos, temos que tomar cuidado com estas coisas. Porque, amados, não somente devemos observar a lei, mas praticar cada uma delas. E assim os judeus faziam. Eles observavam as leis, conheciam todas elas, mas praticar elas eles não faziam. E cobravam dos gentios, que não tinham o conhecimento que eles tinham. E eles se achavam superiores aos gentios por terem este conhecimento, que foram os mandamentos que Deus deu a Moisés. Mas percebemos que o coração não estava circuncidado. E eles condenavam aqueles que eram incircuncisos, que não tinham circuncidado a sua carne. Mas todo aquele que guarda o mandamento de Deus, que faz a vontade do Senhor, não é necessário mais fazer a circuncisão. Mas aquele que tem a presença de Deus na sua vida, que tem o Espírito do Senhor, que oferece o louvor, que agrada, que exalta o nome do Senhor, este é o verdadeiro circunciso, diferente do incircunciso, que não guarda a palavra de Deus, que ele procede tudo que é exterior, terreno, da carne. Tem letra, mas não tem o Espírito. Tem louvor, mas não vem de Deus, provém de homens. Então tome cuidado com tais coisas, para que você não venha perecer, como muitos vieram a perecer por ser um falso judeu. Amém? Que Deus nos abençoe, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.